Graça e paz, quem fala é Regiane Carraro. O tema da mensagem é o dever da unidade cristã. Vamos meditar no livro de Filipenses, capítulo 2, o verso 2 que diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ele estava preso e algemado, mas a sua atenção não estava voltada para si mesmo. Havia alegria em seu coração, mas ainda faltava unidade em família para completar o que faltava na alegria de Paulo. O seu principal anseio não era a sua rápida libertação da prisão, mas o progresso espiritual dos filipenses. A sua alegria não vinha de suas condições pessoais, mas da condição da igreja de Deus. Mesmo preso, Paulo diz que a igreja de Filipos era a sua alegria e coroa. As suas orações em favor dos cristãos de Filipos eram orações alegres. Mas agora, nesse contexto aqui, o apóstolo deseja que o cálice de sua alegria transborde. E por isso que ele ordena: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo ele não podia estar completamente alegre enquanto o espírito de facção existisse dentro da igreja de Filipos. Por isso Paulo exorta aqueles irmãos para que eles tivessem unanimidade de coração. E essa unanimidade deveria ser sincera de propósitos. Então, aquela mesma igreja que estava comprometida com Paulo no apoio missionário, era uma igreja que dava conforto a Paulo, sustentava ele também financeiramente. Essa igreja estava ameaçada por divisões internas. E isso estava tirando a alegria do coração do apóstolo Paulo. Então, como a igreja poderia completar aquela alegria de Paulo? E neste versículo ele diz que, em primeiro lugar, que eles deveriam demonstrar unidade de pensamento. E a unidade de pensamento não é uma coisa fácil de alcançar, especialmente onde as pessoas têm uma mente ativa e um espírito independente, né? Então aqui se trata da maneira como Jesus Cristo também pensou, como ele morreu por nós pecadores. Ter uma só mente não significa que temos que concordar em tudo, e sim ter a mesma atitude de Jesus. Em segundo lugar, ele diz que aquela igreja deveria demonstrar a unidade nos relacionamentos. Então, os irmãos da igreja de Filipos precisavam ter o mesmo amor uns pelos outros, igual o amor de Cristo por eles. Por amor, Jesus veio na humildade. Ele veio na condição da natureza humana para morrer na cruz em favor de todos os pecadores. Muitos, embora assim, os crentes não podem fazer o que Jesus fez, mas nós podemos, como cristãos, seguir seu exemplo, quando podemos expressar o mesmo amor na maneira de lidar com os nossos irmãos. Em terceiro lugar, Paulo diz que eles deveriam demonstrar a unidade espiritual. Então a igreja ela precisa ser unida de alma. Jesus ele orou para que todos aqueles que crescem nele pudessem ser um como ele e o Pai são um. Jesus diz isso lá em João capítulo 17, o verso 22. Então essa frase significa 2 corações batendo como se fossem um só. Na igreja de Deus não há espaço para disputas pessoais. A igreja do Senhor não é um concurso de projeções pessoais, nem um campeonato de desempenhos, pessoais também. A igreja ela é um corpo, onde cada membro coopera um com o outro, visando a edificação de todos. E em quarto lugar, o apóstolo Paulo fala que a igreja deveria
demonstrar a unidade de sentimento. Então a igreja precisa ser e ter o mesmo sentimento. A igreja é como um coro que deve cantar no mesmo tom. Os cristãos não são competidores, mas cooperadores. Os cristãos, eles não são rivais, mas parceiros. Eles não estão lutando por causas pessoais, mas todos estão buscando a glória de Deus, manifestar o reino de Deus na terra. Amém? Que possamos, em nome do Senhor Jesus, como igreja do Senhor na terra, ter a unidade de pensamentos, nos relacionamentos, no espírito e também no nosso coração, no sentimento. Que possamos viver esta palavra, porque esta é a palavra do Senhor como uma exortação para mim e para você como igreja nesse dia. Amém? Oremos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos a Ti por esta palavra e nós queremos, Pai, alegrar o Teu coração de paz, Senhor, tendo, Pai, como igreja o mesmo pensamento, nos amando, Senhor, tendo unidade na nossa alma e também nos nossos sentimentos. Pai, nós, como igreja, pedimos perdão ao Senhor, porque a verdade é, Senhor, que tudo isso tem faltado também na nossa igreja, Pai, na igreja do Senhor na terra. Assim como ali em Filipos, Pai, tudo isso já estava faltando, já havia, Senhor, esses sentimentos terríveis acontecendo, essa falta de unidade, Pai. Infelizmente, Pai, também temos passado por isso e por isso aqui clamamos ao Senhor, que o Senhor nos perdoe como igreja e que o Senhor venha derramar nos nossos corações, Pai, toda esta unção, Pai, para que o Teu coração se alegre em nós como igreja do Senhor na terra. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos unidos para que possamos verdadeiramente sermos cooperadores do Senhor na terra. Pai, é o que eu te peço nesta oração, Pai, pela minha vida e pela vida de cada um que está orando comigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe e, se Ele permitir, eu volto no próximo áudio. Deus te abençoe.